Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Programa 2. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gravando. Já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. Ruth, nós estamos nessa semana falando da Parashá. Qual é o nome da Parashá, Ruth? Hukat, né? Hukat. A Parashá Hukat, ela é a Parashá de número 39, porção semanal de Hukat, que fala de quê, Ruth? Da vaca vermelha. Ruth, vamos falar um pouquinho de que é o sacrifício da vaca vermelha. Por exemplo, Deus recebe um sacrifício de um animal que seja abatido, espancado, ralado, quebrado, Não, furado. não. Por exemplo, aqui, a Torá, ela abre um leque, um espaço de conhecimento dentro da nossa mente para que nós venhamos entender que o Eterno, quando ele pede um sacrifício, tem que ser perfeito aquele animal para o sacrifício. E ele diz, não me traga nenhum animal com defeito, porque eu não aceito, né? Essa história de sacrificar alguém, levar para todo rebentado e oferecer ao Eterno, seja um animal, seja um ser humano, a Bíblia mostra que ele não aceita isso. Mas as características dessa vaca Ruth vermelha que a Bíblia fala, nasce de 100 anos, né? É uma grande bênção quando o Criador dá, né? Quem é que vive 100 anos, hein, Ruth? Difícil. Por que o Eterno determinou aqui dentro da Torá, dentro de uma Parashá, que essa vaca teria que nascer, que essa vaca seria para o sacrifício sem mancha e sem mácula. E ela seria a única vaca, na época que ela nascesse, a única vaca vermelha. Vermelha. Então essa vaca, aonde ela nascesse, é para ser cuidada e não deixar ela ter contato com outros animais, não deixar ela carregar o jugo, né? O trabalho que os animais fazem, colocam um jacá, né? Jacá de um lado e do outro para carregar peso e outras coisas mais que os animais fazem. Mas a vaca que o Eterno predestinou a nascer de 100 anos, ela traz consigo a pureza. A pureza. Então essa vaca, por exemplo, o povo, porque na realidade, Ruth, essa Bíblia, chamada Bíblia, o Tanar, que o pessoal chama de Velho Testamento, ela foi dada para quem, Ruth? Para as nações? Não. A Bíblia foi dada para quem? Para Moshe, Rabinu Moshe, que é Moisés, que foi o grande líder chamado maior libertador, né? Que a Bíblia diz que igual a ele não existe, né? Nunca terá um profeta que falou com Deus cara a cara. Quer dizer, todos os homens que estiveram aqui na terra, face a face, não tiveram esse privilégio de ver a face do Eterno. Todos que nasceram aqui. Ruth, tem lá no Salmo de número 8, lá tem uma passagem, de um versículo que diz que todos os anjos são maiores do que os homens daqui da terra. Todo homem que nascer de mulher é menor do que os anjos. Então, não existe esse negócio de um homem não andar, de um homem ser Deus. E isso é tudo conversa, tudo balela fora dos propósitos do Criador. Tudo é fora da Bíblia. Mas essa história da vaca vermelha, Ruth, ela veio, o Eterno exigiu isso. Para quê, Ruth? Para limpar o pecado do bezerro de ouro. Mas não podia só levantar a mão, receber uma oração e pronto, estava zerado, né, com Deus? Ele não tem poder de perdoar o pecado? Tem, mas existem as consequências, né, Ruth? As consequências. Você que pecou aí, acha, não, eu levantei a mão na oração que fizeram ali contra mim, agora não tenho mais pecado, sou santo. Cuidado, viu? Porque além de ter os pecados que tu causou, porque na realidade, Ruth, quando eu faço oração pedindo perdão, que todo dia eu faço o ato de confissão,
E eu falo para o Eterno, eu peço perdão dos pecados que eu cometi contra ele, contra mim e contra meu próximo. É porque a pessoa faz muitos pecados contra o seu próprio corpo, né? Nós temos 3 maneiras de pecar: contra o Criador, contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Então, nessas 3 maneiras, nós temos que bater de frente para se humilhar na presença do Eterno. E isso ainda não é suficiente para perdoar o nosso pecado, porque a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa É digno de misericórdia. Então você que pecou, nunca confessou seus pecados, levantou a mão na oração em qualquer lugar, em qualquer religião, e achou que está tudo bem, tem algum espírito te enganando. Tem que ver. Né? Tem muito espírito, tem um tal do espírito chamado 7 capas, que é 7 capas, que esse espírito, a pessoa peca, Ruth, e ele vai só encobrindo. Quando o pecado estoura, aquela alma não tem como se livrar da consequência do pecado. Mas falando da vaca vermelha, Ruth, até bonita a vaca vermelha, né? É porque ele diz assim, se a vaca, quer dizer assim, deixa eu ver, versículo 19, somente a Deus cabe esclarecer o estatuto da Pará a do mar. Entretanto, este preceito estimulava a criação bovina. Muitas pessoas queriam criar para ver assim, se nascia uma, porque é muita sorte no dia que nasce uma vaca vermelha. É premiada aquela pessoa. Pois o nascimento de uma vaca inteiramente vermelha, diz assim, 2 pelos preto tornava impura ao sacrifício. Ela não podia ter nem 2 pelos pretos. Nenhum pelo preto. Nenhum. Olha, Tinha que ser por igual. você começou no 19, versículo 19, né? Diz assim, somente a Deus cabe esclarecer o estatuto da Pará a do mar, que significa a vaca vermelha. O Eterno criou um estatuto. Hoje as pessoas não querem saber das leis de Deus, vale dos estatutos, o Kim, das 25 volts, né? As pessoas estão atrasadas, volta para a Bíblia, volta para Deus, volta para a Bíblia. Obedece a Deus, deixa de estar correndo atrás daquilo que o homem inventou. Mas aqui diz assim, somente a Deus cabe esclarecer o estatuto da Pará a do mar. O homem não consegue esclarecer esse estatuto da vaca vermelha. É mistério, mas só ele, só o Eterno. E até hoje é algo muito raro nascer uma vaca inteiramente vermelha. Quando nasce é uma festa, hein? Para quem a tinha, o seu preço avaliava uma fortuna. No dia que a pessoa nascesse assim, se nascesse na pequena fazenda, numa chácarazinha pequena, num sítio, aquela pessoa passa a ser bilionários, porque Israel paga o preço para adquirir essa vaca, para fazer o sacrifício. Só Israel pode fazer sacrifício, nenhuma outra nação pode fazer. Por quê? Porque o pecado foi cometido através de Israel junto com as nações. Então, só Israel que tem sacerdote preparado para fazer o ritual da vaca vermelha. Para você ver, outra nação, outra religião, não adianta se meter a fazer, porque o Eterno não recebe. Não recebe. Porque não sabe o que é. Tem que ter a pessoa preparada para fazer. Se existe um estatuto e só o Eterno conhece esse estatuto, é porque ele ensina o povo dele dentro desse estatuto. Que estatuto é esse? O estatuto da Pará a do mar, que é a do mar. Quer dizer, a palavra Pará significa vaca, né? Vaca. Que é o nosso estado do Pará. É por isso que a bandeira do nosso estado é vermelha. A gente não sabia, né? Mas tudo tem o quê? Por quê? Porque Deus é assim, né? Continuando, Ruth. Vaca vermelha, né? Diz assim que nos próprios paraxá, ou parábolas, diz que uma pessoa que não servia ao Eterno, mas ele foi premiado com uma vaca que nasceu na fazenda dele. Os rabinos souberam e foram lá. E avaliaram a vaca e deu um valor. Aí ele botou 1000 dificuldades. Quando eles voltaram de novo, ele cobrou um preço mais caro. Porque alguém disse, mas rapaz, deixa de ser besta, uma vaca dessa eles pagam dinheiro mesmo.
É fortuna. Eles nem sabem o valor da vaca. É. Mas disseram, não, essa vaca deve valer um absurdo. É, que eles usam para sacrifício. Aí ele foi, voltou lá. Aí tá, vamos pegar o dinheiro e voltaremos aqui para levar a vaca, comprar. Aí, quando ele sai, os rabinos saem, o homem disse, pois eu vou enganar esses rabinos. Aí botou peso em cima da vaca para andar, achando que os rabinos não iam saber. Porque diz que os pelos, antes de você carregar qualquer coisa, botar peso nela, os pelos é para cima. Quando bota, ele abaixa todo o pelo, amassa. Quando ele voltou para comprar, que olharam a vaca, aí disse, não, essa aqui já não serve mais para nós. Ele querendo bancar o sabido para querer enganar, terminou perdendo fortuna porque queria enganar. Aí dali, só depois de 100 anos, que vai nascer outra vaca vermelha, né? É. Agora, as religiões não contam essa história porque as religiões não fazem parte disso aqui. Só o judaísmo que faz parte do que a Bíblia está falando. Foi eles que viveram isso, foi eles que ficaram para cuidar dessa parte. Porque, na realidade, quando o Eterno escolheu Israel, foi para que Israel fosse o sacerdote das nações. Por isso que isso aqui, a Bíblia original está em Israel e é em hebraico. Não tem erro de tradução. Mas continuando sobre a vaca vermelha. Deixa eu ver aqui. Hoje nós temos um cinegrafista diferente aqui, né? O Caleb Cavalcante. Está começando, né? As diversas escolas da filosofia judaica tentaram, por intermédio de sistemas diferentes, responder a essa pergunta fundamental. Alguns negaram a existência de motivo concreto que nos levam ao cumprimento da lei da Torá. Só um racionalista, como Maimônides, né, é capaz de insistir vigorosamente na tese da Ta'ameh HaMitzvot, razões das ordenações. Né? Contudo, todos concordam que a prescrição da Pará Adumá, vaca vermelha, deve permanecer um mistério que Deus preferia esconder em vez de revelar. Por que as nações hoje, as religiões hoje não fazem o ritual da vaca vermelha? Que está na Bíblia, é bíblico. Porque isso aí foi reservado somente para o povo hebreu, para o povo judeu, o povo israelita. Outra coisa, o Eterno não quer a propagação disso no meio das religiões, das nações. Por quê, Ruth? Porque são mistérios, são coisas reservadas somente para Israel. E para aqueles que praticam tais... E outras pessoas que ele não entende, ele diz logo que é do outro lado, né? Olha, Ruth, você puxou um assunto interessante aí, que a vaca nasceu numa fazenda de um ímpio, que no hebraico é chamado um goi. Nasceu lá. Então, o Eterno deu um privilégio não só para Israel, deu um privilégio para as nações, de nascer essa vaca lá naquela fazenda que não pertencia ao povo hebreu. Mas ele não soube aproveitar o valor. É como o pessoal hoje tem a Torá na sua Bíblia, não aproveita, não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse, daria valor. O maior tesouro do Criador está dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado livro de instrução, que nós estamos lendo e estudando aqui pelo programa Nossa Terra, né? E hoje nós temos um neto cinegrafista aqui, o Caleb Cavalcante, está estreando dentro da programação, né? Está entrando para o ar. Assim, para o judeu moderno, este fato é de relevância especial, pertencendo a uma geração cujo conhecimento foi privilegiado, acreditando que tudo pode ser sabido e compreendido com tempo suficiente à devida aplicação. Nós necessitamos da Pará Adumá para recordar os limites dos nossos intelectos e as fronteiras da nossa compreensão. Perplexos e dominados pela realidade da nossa ignorância, aprendemos a sujeitar nossa presunção, submetendo-a à inteligência do Criador. Olha, Ruth, nós estamos encerrando já o programa.
mas a gente pede para você comprar uma Torá. Se você não tiver uma Torá na sua casa, você pode pegar sua Bíblia, e na sua Bíblia tem aí um livro de números, e você pode nos acompanhar nos estudos. Aqui a nossa Bíblia, ela é traduzida, nós temos uma Bíblia aqui original, em hebraico, e traduzida também para o português, e os comentários, né? E nós fazemos dentro da programação o comentário dos comentários, né? E nós queremos pedir para você, não esquecer, olha, nós precisamos fazer doações de Torá. Fica na faixa para chegar aqui na nossa cidade, R$200 uma Torá. E a gente precisa fazer com que a Torá venha encher a terra, como está escrito nas profecias, né? Encher toda a terra. E para encher toda a terra é necessário que nós venhamos colaborar. Colabore, se inscreva no programa, compartilhe. Shalom, shalom. Shalom, shalom, até a próxima. Uma maneira de entender o significado da paz profunda. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos aqueles que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um paraíso tempestuoso, no qual se precipitava um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. E tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo da fenda de uma rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei, então, escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar ou livre das dores e das tentações. Paz profunda significa que, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração. Lá encontraremos a verdadeira paz profunda em silenciosa meditação.